Boa noite a todos. Eu acho que vocês já me conhecem, né? Eu venho lá do Recreio, da casa de Adriana, meu nome é Edilson. E é um prazer muito grande, né? Nós estarmos mais uma vez aqui, uma felicidade imensa, nesse ponto de luz, que é o Centro Carpinteiro. Carpinteiro o nome, né? Ah, tá certo, não errei não. Hã? José o Carpinteiro, é isso aí, tá vendo? Eu sabia que faltava alguma coisa. José o Carpinteiro, é mesmo carpinteiro que do José. Então é uma felicidade muito grande estar aqui mais uma vez. Eu faço questão de frisar que eu não sou palestrante. Eu gosto muito da doutrina espírita, vivo estudando o Evangelho e outros livros também, e gosto de repartir, levar aos amigos das outras casas justamente esse conhecimento que a gente vai adquirindo, né? É uma maneira, é um trabalho que nós encontramos a ser feito. Porque sabemos que dentro de uma casa espírita tem trabalhos a ser feitos. E um deles é nós realmente nos dedicarmos ao estudo e levar, como ele disse aqui, a palavra, né? Levar a boa nova aos demais, as pessoas de outra casa, ou até mesmo da nossa casa mesmo. Então, hoje eu estou aqui mais uma vez para falar sobre o Evangelho. É um livro que eu tenho um amor muito grande. Eu acho que se nós realmente lermos as páginas do Evangelho e procurarmos entender, não vamos entender no total, porque não temos condições ainda de adentrar na personalidade de Jesus. Mas podemos tirar as nossas conclusões e temos um entendimento muito grande das máximas que ele nos deixou. E eu acho que isso é muito importante, porque toda vez que nós pegamos um livro, né, porque nós sabemos que não adianta só ler o livro uma vez, nós vamos ter que ler diversas vezes esse livro para poder realmente chegarmos às nossas conclusões. Mas eu quero agradecer também a Deus por estar aqui, agradecer o nosso querido Mestre Jesus, agradecer todos os irmãos encarnados e encarnados que estão aqui, a direção da casa pelo convite, né, essa oportunidade de trabalho. E como eu ia dizendo, toda vez que nós conseguimos entender, interpretar uma máxima de Jesus, eu pelo menos eu fico muito feliz. Gente, consegui chegar a uma conclusão sobre essa parte que está aqui. Não tinha visto, que é tão bonito. E quando eu estava dizendo que não adianta a gente só ler o livro, que nós temos que estudar realmente, é uma realidade, fazer parte de um grupo de estudo, porque numa palestra, num estudo como esse aqui, as pessoas não têm muita oportunidade de ficarem perguntando, para não tirar o foco de quem está falando. E já numa sala de estudo é diferente, nós estamos ali realmente para tirar as nossas dúvidas. Nós estamos ali realmente para procurar um entendimento maior. E é esse entendimento maior que nós temos que ter. Hoje nós vamos falar do capítulo 18. Muitos os chamados, poucos os escolhidos. Porque semear, Jesus semeia para todos. Desde o início, lá, quando nós já estávamos no mundo primitivo, nós nunca estivemos só. Sempre teve alguém semeando, nos trazendo o apoio, nos trazendo a ajuda. E essa semeadura é para todos. Mas por que poucos são os escolhidos? Porque, como Jesus mesmo diz, ele não veio trazer a paz, mas sim a espada, né? No capítulo que fala sobre a estranha moral, nós vamos encontrar. Por que trazer a espada? Como Jesus falar de uma espada, ele que realmente é só amor, só bondade, um espírito altamente iluminado, que veio justamente nos trazer o conhecimento, como ele dizia que veio trazer a espada? Mas essa espada é uma espada simbólica. Ele veio nos trazer justamente o ensinamento. Ensinamento que para nós fica como se fosse uma espada na nossa cabeça. Porque nós sabemos que, em virtude ainda de nós sermos um espírito de terceira ordem, um espírito ainda imperfeito, nós ainda temos o orgulho, nós ainda temos o egoísmo, nós ainda temos a avareza, muitas paixões dessas mal nós ainda temos. Só que já não estamos naquele grau lá de trás, não estamos. Estamos bem melhores,
mas ainda já evoluímos bastante da época de Jesus para cá, mas ainda continuamos ainda com todas essas paixões, e menos, o volume menor, sim, mas ainda continuamos com elas. E fica muito difícil, muitas das vezes, nós nos desapegarmos. Nós entendemos realmente da necessidade de fazer essa mudança, fazer essa renovação em nós mesmos. Não é tirar de nós o homem velho, como costumamos falar, né? Não, eu vou tirar de mim o homem velho, não quero mais saber do homem velho. Não. Foi o homem velho que me trouxe até aqui, até hoje. Daqui por diante, eu vou dizer para ele e vou dizer, olha só, eu pretendo realmente mudar. Eu descobri que eu não sou mais o corpo, eu sou um espírito imortal. Eu descobri que o pai é um pai de amor. Eu descobri que na casa do Pai tem muitas moradas e consegui entender o que Jesus quis nos trazer com todos esses ensinamentos. Também não dá para a gente ficar naquela de eu creio, porque crer nós cremos em muita coisa. Quantas coisas nós vamos crer e depois vamos descobrir que era só uma crença. O que nós temos que ter realmente é fidelidade. Nós temos que ser fiel. Eu vejo essas placas aí no caminhão, Deus é fiel. Aí eu pergunto, tá, Deus é fiel, com certeza. E nós? Somos sendo fiel também? Como nós estávamos conversando ainda há pouco aqui, que resposta nós estamos dando para Jesus de todo esse ensinamento que ele nos deixou? O que nós estamos fazendo com ele? Quais são as perspectivas que nós temos? Que nós temos o desejo, mas esse desejo tem que se transformar em vontade. Vontade é aquela vontade realmente que alavanque o meu desejo de poder realmente chegar e conseguir construir alguma coisa melhor para mim. O nosso item que nós vamos estudar hoje aqui é justamente o terceiro item, porque esse livro vai falar sobre a parábola do festim das bodas, a porta estreita, nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Muito se pedirá àqueles que muito recebeu. Instruções dos Espíritos, dar-se-á aquele que tem, pelas suas obras, é que se reconhece o cristão. E o nosso item é de 3 a 5, que vai falar justamente sobre a porta estreita. Mas eu queria antes dar uma passada nessa parte que nos fala sobre a parábola do festim, das bodas do festim, que é para a gente também já começar, quando formos falar da porta estreita, nós nos lembrarmos do que foi dito nessa parábola, que toda ela é conjugada, todo esse capítulo ele é conjugado justamente nesses ensinamentos de Jesus. E ele diz que ainda o Evangelho diz o seguinte, falando ainda por parábolas, disse Jesus. Jesus ele vai comparar o reino dos céus a um rei que, querendo festejar as bodas dos seus filhos, manda que os seus servos saiam para chamar os convidados. Então nós vemos aí que Jesus, olha só, aqui já tem um ponto muito importante, ele compara o reino dos céus, se assemelha justamente a uma boda. E o que é uma boda de festim? É um casamento, é um contrato que é firmado entre duas pessoas. Aqui seria justamente a união de toda a humanidade com Jesus. Era o que queria se festejar nessa ocasião aqui. E as bodas, normalmente, é algo alegre, algo festivo. Então, Jesus compara também o mundo espiritual justamente a essa felicidade que nós tantos procuramos. Quem já teve a oportunidade de ler no Céu e Inferno, o livro Céu e Inferno, aqueles depoimentos que tem daqueles espíritos felizes, vão ver que eles dizem que não tem como descrever um mundo feliz. Não tem como descrever um mundo de espíritos puros. Porque é de uma beleza tão grande. Isso aqui é uma cópia muito amarelada de tudo que existe no mundo espiritual. Para nós termos uma ideia de que felicidade Jesus nos prometeu lá nas bem-aventuranças. Que quando Jesus ele sobe ao monte e vai fazer o sermão da montanha, ele vai justamente nos fazer uma série de promessas, promessas essas que não vai ser feito no futuro, que nós ainda não temos condições ainda, nós não temos, como é que eu diria, o direito de solicitar esse tipo de coisa que ele nos prometeu naquela época. Nós não estamos ainda no nível de elevação para que pudéssemos realmente ser um espírito feliz.
que nós só vamos realmente encontrar essa felicidade ampla, essa felicidade que nós queremos tanto, que é justamente a nossa salvação, é justamente quando nós já formos um espírito puro. Porque aí nós não vamos precisar retornar aqui mais uma vez desse corpo de carne. Se nós voltarmos aqui, é em missão para ajudar aqueles que aqui estão ainda nesse vale de lágrimas, como disse o Dr. Bezerra de Menezes. O Dr. Bezerra de Menezes, quando ele chega no mundo espiritual, é aquela festa toda, e aí vem Celina, que era uma das emissárias de Nossa Senhora, e diz para ele que ele não precisaria mais reencarnar aqui na Terra. Aí ele vai, muito humildemente, e pede para que, enquanto tivesse uma lágrima aqui, ele gostaria de estar aqui ajudando. Para a gente ver como a maneira que ele foi recebido, toda aquela festa, toda aquela ambientação que foi criado para ele, mas ele, assim mesmo, por ser o espírito que ele era, ele não, ele aceita a proposta, mas ele diz que ele gostaria de ficar por aqui. E até mesmo Nossa Senhora. Nossa Senhora, quando ela desencarna, Jesus vem recebê-la lá em Éfeso, e diz que o Pai quer ela junto do reino dele, lá no céu. E o que ela diz? Ela aceita, mas diz que ela gostaria de continuar aqui com uma legião que ela ia criar dos legionários de Maria. Para quê? Justamente para cuidar daquelas pessoas que saem daqui de uma maneira totalmente equivocada, que é através do suicídio. Então, são essas minúcias que nós temos que começar a entender. E ele diz assim, olha, ele mandou que o rei chame os seus servos e manda chamar os convidados. Mas só que eles não vieram, eles não compareceram. O rei, mais uma vez, chama outros servos e pede, vá, e diz a eles que o jantar está pronto. Diz para eles que eu já matei os bois, já preparei todo o meu cevado, mas assim mesmo, uns saíram para sua casa de campo, outros foram para tratar dos seus negócios, e outros até mataram aqueles servos. Aí o rei se enfurece e diz que chama o seu exército e manda para que exterminasse aqueles criminosos e queimasse a cidade deles. E chama mais uma vez os servos e diz, vá às ruas agora, vocês vão sair pela estrada, vão parar em todas as praças e vão trazer todos que encontrares, bons ou maus. Todos eles estão convidados justamente para essas bodas. E assim eles fazem. Quando chega lá, os comensais já estavam já no salão, o salão repleto, muita comida, muita bebida, e o rei resolve passar no meio deles para ver como é que estava o comportamento, como é que estava tudo certinho, e ele vê que tinha uma pessoa ali que não estava vestindo a túnica nupcial. Aí ele pede que os deles atem as mãos e os pés daquele cidadão, leve-o às trevas exteriores e que ali iria haver choros e ranger de dente. E aí nós podemos achar que é uma parábola assim muito inocente, né? Porque quem não vai querer ser convidado para ir na festa de um rei? Quem vai deixar de ir? Se nós estivéssemos aqui, ainda fôssemos ainda naquele período monárquico e fôssemos convidados pelo um rei para ir a uma festa, quem iria deixar de ir? Não existe uma lógica muito grande, não é isso? Mas o primeiro que foram os convidados aqui nessa festa, porque Jesus falava sobre parábolas, falava com muita alegoria, falava com muito simbolismo. E o que nós temos que fazer justamente é tirar toda essa alegoria, tirar todos esses símbolos e não ir só na letra, e justamente lá no fundo, para a gente ver o que está por trás de tudo isso aí, porque Jesus não falava para homem nem para mulher, Jesus falava para os espíritos encarnados. Então aqui também tem uma parte espiritual aqui. Então, os primeiros convidados foram justamente os hebreus. Não sei se vocês lembram, mas lá atrás, quando Deus, né, naquela voz direta, que eles achavam que na época estavam falando diretamente com Deus, diz para que Abraão saia da sua casa, da sua tenda, venha para fora, porque o Abraão ele era uma pessoa muito restrita àquele ambiente ali. Ele vivia em Ur, na Caldela, na Babilônia, e ele cuidava do seu gado, da sua família e vivia naquela vidinha ali. E Deus chama para ele sair para fora da tenda e diz para ele que cada estrela que ele conseguisse contar nos céus seria a posteridade dele. Abraão olha, vê
aquela montoeira de estrela, como contar tudo aquilo. E aí o povo, já naquela época, já entendia tudo errado, porque na realidade era uma posteridade, mas era espiritual. E o povo achou que era algo material, que eram as terras, era o poder, tudo isso era que Deus estava prometendo para eles. Mas aí Deus chama Abraão e diz para ele, eu tenho uma missão maior para você. Você vai seguir e vai mostrar aos hebreus o Deus único. Então, naquela época de Abraão, por isso que quando Moisés chega, os hebreus já tinham conhecimento dos Deus únicos, porque antes já tinha ido Abraão a levar esse conhecimento para eles. Moisés, que foi o primeiro revelador, a missão que ele recebeu foi justamente para que ele levasse todo o conhecimento daquele pessoal, nós que estávamos naquela época, os homens daquela época, que levássemos Moisés, além do decálogo, que são as leis que ele recebe no Monte Sinai, ele cria mais de 600 leis, porque aquele povo nem um banho sabia tomar, não entendiam nada de higiene, o compromisso com a família, o respeito que eles tinham que ter com a mulher, nada disso eles sabiam. Então Moisés foi obrigado a criar todas essas leis, justamente para que eles pudessem se enquadrar naquelas leis. Então Moisés, quando chega, ele chega com a missão de falar mais uma vez para os hebreus do Deus único, mas também todos aqueles outros povos pagãos que moravam naquela época por ali. Que eram justamente os gentios, que era considerado como um estrangeiro naquela terra ali. Então, aqui nós já vemos que os primeiros eram os hebreus, tá? E quem foi esses servos que foram mortos quando ele manda sair pela segunda vez? Justamente foi todos os profetas, a maior parte dos profetas. Todos eles morreram crucificados, morreram com uma série de penalidades. Inclusive, nem Jesus eles pouparam também. Jesus foi condenado e também foi crucificado. Para a gente ver que aí a parábola não é tão pueril assim, não é tão inocente. Jesus está passando um ensinamento muito maior, só que nós precisamos ter esse entendimento. Então, esses aqueles que foram para a casa de praia, que foram para a casa de campo, que também não compareceram, somos todos nós, que entramos numa casa espírita, passamos a ser habitual vir tomar o passe, tomar a água fluidificada, mas por qualquer chuva eu não venho à casa espírita. Por qualquer festa que me chamam, eu já consigo um pretexto para não ir à casa espírita. Não é assim? Eu acho que eu não estou aumentando muito não, né? Qualquer frio maior, eu já digo, não, hoje eu não vou porque caiu esse temporal, não vou mesmo. Mas na realidade, se nós realmente tivermos a pretensão, se nós realmente tivermos a vontade, se nós realmente nos esforçarmos, nós vamos acabar vindo. É óbvio que nós temos família, nós temos filhos, então tem determinadas ocasiões que realmente acontece alguma coisa que nós não podemos vir. Mas nós temos que ter o hábito de vir sempre que puder. Porque aqui é que nós vamos recarregar as nossas baterias. É aqui que nós vamos sair daqui fortificados no nosso espírito, no nosso corpo físico, através do passe, através da água fluidificada, através da espiritualidade que está aqui no meio de nós, porque nós olhamos assim e podemos achar que a casa está vazia. Ah, tinha tantas pessoas lá na casa José o Carpinteiro. Não, ledo engano, essa casa está lotada. Nós é que não temos condições de visualizar, porque se tivéssemos, nós vamos ver que tem gente em pé, tem gente sentado. Só que eles estão num outro plano. Mas da mesma maneira que nós nos deslocamos para vir aqui hoje, da mesma maneira que a espiritualidade nos trouxe aqui hoje, para que nós pudéssemos estudar um pouco mais sobre o Evangelho, voltar com essa vontade de continuar estudando quando chegasse em casa, eles vêm também. Porque muitos deles não sabem nem que desencarnou ainda. E através dessas nossas conversas aqui, é que eles vão acordando, que eles vão também estudando e se melhorando da mesma maneira, com esse mesmo intuito que nós temos aqui. Nós não estamos no intuito de se melhorar aqui? Nós não estamos realmente dispostos a
como é que eu diria, nos mutilar muitas das vezes, porque realmente tem pessoas que são tão orgulhosas que para realmente elas se livrarem do orgulho, elas vão ter que passar por uma pressão muito grande. Tem pessoas que têm determinados vícios que é muito difícil de deixar aquele vício. Gente, eu fiquei 2 anos como voluntário lá no INCA. Trabalhei ali 2 anos na fila da farmácia. O que me fazia muitas das vezes ficar assim, tão impressionado e sair de perto da pessoa para chorar, era quando eu via aquelas pessoas chegarem chorando e dizia assim, por que a gente perguntava, né, como voluntário, posso ajudar a senhora em alguma coisa? O que está acontecendo com a senhora? Ah, me mandaram lá para o tabagismo. Eu estou com câncer na garganta e estou sendo encaminhado lá para o tabagismo. Mas eu tenho certeza que eu não vou conseguir deixar de fumar. Quer dizer, olha só ao ponto que nós chegamos. É um vício que eu acho, eu já crio aquilo para mim, que eu não vou conseguir deixar. Como seria muito mais fácil se eu dissesse assim, eu estou precisando, eu vou optar pela vida, eu vou fazer de tudo que eu puder, mas eu não vou botar mais o cigarro na boca. Porque eu vejo muitas pessoas que conseguem fazer assim. De hoje em diante, eu não fumo mais. E não vai fumar. Entendeu? Mas aí vai depender de quê? Justamente porque o arrastamento, como nós podemos ver lá no Livro dos Espíritos, ele existe, mas cabe a nós a resistência. A nós cabe a resistência. Hã? É difícil. Eu fui fumante durante quase 50 anos. Mas no momento que eu quis deixar, o que eu fiz? Eu era católico. Mas também eu estava com vontade, não era porque foi problema de saúde naquela época ali, nada disso não, porque eu disse que ia colocar fora, porque aquilo ali estava criando um problema seríssimo entre eu e a minha esposa. Quem é que fuma, a senhora ou ele? Nenhum dos dois? Ah, que bom. Já fumou? Porque quem fuma não consegue sentir o odor que sai dos poros, não consegue. Como é que é? Ao sucesso com Hollywood. Então não consegue sentir aquele cheiro. E eu parei de fumar também porque um dia eu estava fazendo um trabalho num quarto fechado, estava eu e minha esposa, ela estava na sala, pintando a sala, e eu estava pintando um quarto pequenininho de uma casa. Então eu falei para ela, não estou aguentando com o cheiro da nicotina. Aí ela falou assim, mas você está tudo saindo dos teus poros, está terrível esse quarto. Então eu saí dali desesperado, entrei na igreja de Santo Inês, fiz como se diz o evangelho, e o católico diz também, fiz um propósito, falei, eu preciso parar de fumar. Fiz um propósito, preciso parar de fumar. Peguei o maço de cigarro, joguei fora, e minha esposa jogou não sei quanto fora, não lembro mais nem quando é que era o Hollywood antigamente, porque você não vai parar. A senhora quer saber? E se tiver algum fumante aqui, foi um desespero muito grande. A minha vontade era de brigar com Deus e o mundo, mas aquilo durou só uma semana. Depois de uma semana, eu já não precisei mais. E hoje, aos 75 anos, eu vou ser sincero para vocês, como o cheiro do cigarro me incomoda. Me dá dor de cabeça. Quer dizer, naquela época eu achava que não, estava tudo certo, eu gostava, é o que eu queria. Então, o que eu estou dizendo, é muito difícil justamente a gente ter essa coragem de impedir esse arrastamento. Mas isso ninguém vai fazer para a gente, não. Ninguém vai fazer. Isso cabe a nós, isso cabe a quem está disposto realmente a seguir as leis morais, colocar elas em primeiro plano. Porque Jesus não nos pede muita coisa, lá no capítulo 5 ele diz que Deus só ele exige, ele não pede não. De nós é o amor e a caridade. E se nós entendêssemos como é bom a gente agir com amor, eu ainda não tenho esse amor também, não. Pensa que eu estou falando isso aqui, que eu tenho isso tudo, não. Mas eu fico muito feliz, porque quando eu saio de casa sorridente, na certeza que tudo vai dar certo, e tratando todo mundo dentro da mansuetude que eu já posso ter, respeitando o direito de todo mundo, eu volto para casa e consegui resolver tudo que eu tinha que resolver. Volto feliz da vida. Agora, no dia que eu saio de casa, já com o pé meio queimado, meio aborrecido por tudo, tudo dá errado. Eu perco o BRT, porque eu não ando de... Eu tenho carro, mas não dirijo, que diz a minha esposa. Eu perco o horário do BRT.
eu chego atrasado no lugar que eu vou fazer qualquer coisa e aquilo tudo vai me dando uma ansiedade. Por quê? Porque eu esqueci de, antes de sair de casa, fazer a minha oração. Eu esqueci de, antes de sair de casa, agradecer a Jesus, pelo menos pelo amanhecer, por mais um dia que Ele estava me dando. Eu não agradeci. E aí, no final, nós vamos encontrar realmente o que nós estamos procurando, o que nós merecemos. Mas se nós conseguirmos nos colocar aos poucos dentro da lei do amor, da justiça e da caridade, é isso que nós temos que fazer. É isso que Jesus, que Deus, que a espiritualidade está esperando de cada um de nós. E ele segue aqui dizendo o seguinte: os outros pegaram seus servos e mataram, depois de lhe haverem feito muitos ultrajes. Sabendo disso, aí já falei isso aqui. Aí ele vai falar mais uma vez, né, que o incrédulo sorri dessa parábola, que lhe parece pueril, ingenuidade, por não compreender que se possa opor tanta dificuldade para assistir uma festa. Foi o que eu falei também aqui. Ainda menos que os convidados levem a resistência a ponto de massacrarem os enviados do dono da casa. Quer dizer, complicado, né? As parábolas, diz ele o incrédulo, não são sem dúvida imagens, mas ainda assim mistério se torna que não ultrapassa os limites do verossímil. Outros tanto pode ser dito de todas as alegorias, das mais engenhosas fábulas, que não lhes forem retirados os respectivos envoltórios. Então nós temos, é o que eu falei aqui, nós temos justamente que retirar os envoltórios das parábolas para poder entender. Haroldo Dutra, ele nos diz que quando ler o Evangelho, para que nós leiamos o Evangelho com os olhos do Espírito e não do corpo físico. Como Jesus falou para o Espírito, então é o Espírito que tem que ler aqui. Porque justamente a letra mata e o Espírito vivifica. E é uma grande verdade, gente. Sem nós realmente adentrarmos ao Evangelho e colocar realmente, tirar todas essas simbolismo, todas essas alegorias, nós não vamos conseguir entender realmente aonde Jesus quis chegar. E não vamos entender também totalmente, não. Eu já falei aqui, nós não vamos conseguir realmente dizer que somos professores da doutrina espírita. Ninguém pode se dizer doutores, porque só existem esses doutores e esses mestres lá no mundo espiritual. Eles é quem vem nos trazer todo esse conhecimento. Nós somos co-criadores das coisas de Deus. Quem cria tudo é Ele. Ele nos dá a oportunidade de criar em cima daquilo que Ele nos deixou, que foi dois princípios, o princípio material e o princípio espiritual. E em cima desses dois princípios, tudo nós vamos poder co-criar. E temos que co-criar, porque Ele nos dá essa oportunidade justamente para que nós possamos evoluir. Mas para tudo isso que nós estamos dizendo aqui, nós temos que ter certeza que a lei do trabalho também é uma lei de Deus. E que o progresso que nós tanto precisamos fazer é justamente filho do trabalho. Porque sem o trabalho nós não vamos conseguir chegar ao progresso. Nós estávamos falando mais cedo aqui sobre o pedir. Não adianta eu só pedir. Não adianta eu pedir essas dádivas se eu não tenho um processo seletivo para pedir, se eu não sei exatamente o que eu vou pedir, se eu não tenho esse desejo, porque esse desejo é que vai fazer a seleção, e em seguida ter a ação de correr atrás do que eu quero. Porque senão, a espiritualidade ela é bem clara quando ela nos diz: ajuda-te a ti mesmo, que Deus lhe ajudará também. Mas primeiro eu tenho que me ajudar, para que Ele possa também me encaminhar, para que eu possa realmente conquistar o meu espaço dentro do que eu estou querendo. E aí, gente, eu não vou me prender mais aqui, e nós vamos lá direto para a porta estreita. Entrai pela porta estreita. Por quê? Porque a porta larga, ela leva a muitos caminhos, não é isso? E ela nos leva justamente à perdição. Tem muita gente que tenta entrar no reino dos céus através dessa porta larga, mas infelizmente não vão conseguir, porque ela nos leva justamente a essas paixões mais que nós, como eu já falei aqui, que nós adquirimos através do orgulho, através do egoísmo, através do poder, e tudo isso que não permite que nós possamos entrar por essa porta larga.
e também pelos vícios. A porta estreita, a porta da vida, ela é uma porta muito estreita. Poucos conseguem passar por ela. Mas se nós formos olhar na literatura espírita, se nós formos estudar a vida de Paulo de Tarso, se nós formos ler alguma coisa sobre Maria de Magdala, nós vamos ver que todos os apóstolos conseguiram. E muitos daqueles que seguiram Jesus também conseguiram. Já não estão aqui entre nós. Estamos nós porque justamente por não ter conseguido seguir, por não conseguir naquela época dar o nosso testemunho, ainda estamos aqui no mundo de prova e expiação, que é o segundo mundo. Temos que provar realmente que já aprendemos, e ninguém gosta de estar fazendo provas, porque aqui é um mundo onde nós estamos aqui para provar. Nós vamos voltar ao mundo espiritual, nós vamos chegar lá liberto desse corpo, tendo uma visão geral bem mais ampla de tudo, conseguindo entender exatamente o que viemos fazer aqui, o que conseguimos e o que não conseguimos, mas assim que nós tivermos a capacidade de retornar, nós vamos retornar justamente para provar que tudo aquilo que nós falamos lá que iria conseguir, porque nós vamos fazer um novo projeto, nós vamos fazer um outro projeto para a nossa reencarnação, nós vamos escolher inúmeras coisas, mas com a certeza que como Deus não dá fardo pesado a corpos frágeis, nós não vamos trazer a responsabilidade de resolver tudo que estamos dizendo que somos capazes de resolver, não. Se eu pedir 4 itens, eles vão me dar uns 2 ou 1 e vão dizer assim, ó, leva esse, porque se você conseguir essa parte aqui, você já volta como realmente você teve condições de fazer aquilo que você ia fazer. Porque as virtudes, o que nós temos que fazer, gente? A princípio nós temos o instinto, né? Depois nós ganhamos os sentimentos. E atualmente nós estamos aqui justamente para sublimar esses sentimentos através das virtudes, transformando todos eles em virtude. Só que essas virtudes, ela não vem assim, vou conseguir uma virtude, aí não. No momento que eu me torno humilde, mas que eu me torno humilde mesmo, não é aquele humilde com uma capa que eu coloco, aí através da submissão eu quero dizer que eu sou humilde, não, eu sou humilde mesmo. Eu vou conseguir, aí no mínimo, a paciência, eu vou conseguir um pouco mais de amor. Olha quantas virtudes estão vindo juntas. Porque se eu já tenho a humildade, eu já não tenho mais o orgulho nem o egoísmo. Já não tenho. Então eu já vou começar a olhar o meu próximo com outros olhos. Com os olhos da compaixão, da misericórdia. Então, e para mim fazer isso, eu tenho que ter a benevolência. Porque a benevolência, ela é justamente a mãe da misericórdia. Sem a benevolência eu não consigo fazer a misericórdia, porque é justamente quando eu vou fazer o bem sem olhar a quem, vou fazer o bem sem esperar nada em troca, eu vou fazer o bem sem cobranças, é sinal que eu já estou bem, assim, um passo bem à frente do que eu estava há um tempo atrás. Mas como eu consegui isso? Através de uma virtude que eu adquiri e mais 2 vieram junto com ela. Então, quando a gente fala que eles vão deixar de trazer só uma coisa para resolver, se eu conseguir resolver isso aí, eu vou estar resolvendo N coisas. Porque o grande problema nosso, e que muitas das vezes nós não queremos entender, é que todos nós somos devedores das leis de Deus. Todos nós temos débito ainda a ser ressarcido. Estamos a caminho, gente, mas também para ninguém ser aqui desesperado. Ah, não, o Edilson falou isso. Não, não. Deus nos conhece. Jesus também. Ele sabe exatamente do que nós somos capazes de fazer. Ele espera um pouco mais? Pode até esperar, mas se nós não conseguirmos e conseguirmos fazer aquilo que estava limitado para nós fazermos, eles já vamos chegar lá no mundo espiritual, que não é, a gente fala lá no mundo espiritual. Não, é uma outra dimensão, está aqui nos acotovelando. Tem gente que coloca Deus lá longe, Jesus lá longe também. E esquece que Deus, Jesus, está dentro de nós. Eu estava falando numa casa, e aí a pessoa que fez o preparo, ele leu uma frase que eu guardei aquela frase, que eu achei tão interessante. A frase dizia o seguinte,
que Deus ajuda o homem pelo outro homem. Deus ajuda o homem pelo outro homem. Todo bem que nós recebemos é através de uma outra pessoa que vai nos trazer esse bem. E aí eu ainda comentei, imagine a responsabilidade que nós temos. Que se nós estamos aqui justamente para fazer esse trabalho, um trabalho que nós fazemos de benevolência, um trabalho que já conseguimos fazer, não aquela caridade que Jesus fazia, mas a nossa caridade. Nós estamos ajudando as outras pessoas, olha que responsabilidade eles colocam em nós, porque é através de um homem que Deus ajuda o outro homem. Então eu achei essa frase lindíssima e guardei isso para mim. Então ele diz o seguinte: entrai pela porta estreita, porque a larga é a porta da perdição. É espaçosa o caminho que ela conduz. E muitos são os que nelas entram. Então nós estamos querendo entrar justamente por essa porta, por não querer deixar todas essas nossas paixões e todos esses nossos vícios, achando que nós não temos condições de fazê-lo. Mas temos sim, aos pouquinhos nós temos. Qual pequena é a porta da vida? Qual apertado é o caminho que ela conduz? E qual poucos a encontram? Essa passagem está em Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e 14. Mas quando eu estava falando sobre Paulo, quando eu falei que muitos conseguiram entrar por essa porta estreita, vi a conversão de Paulo. Paulo era Saulo. E na hora que Gesiel, ou Estevão, estava passando pela lapidação, já naquele finalzinho, ele vira para Abigail e diz assim: não tenha em Saulo um inimigo, porque ele ainda não conhece Jesus. Ele conhece Moisés. E olha o que ele era um doutor das leis, né? Olha o que ele faz em cima do que Moisés ensinou. Então, no dia que ele conhecer Jesus, com certeza ele vai amá-lo e vai fazê-lo também. E lá na porta de Damasco, nós vimos que ele se converte e realmente torna um dos maiores apóstolos de Jesus, levando o evangelho, levando a boa nova para fora dos muros de Israel. Vai a Roma, com Pedro vai também, e muitos deles vão também, não foi só Paulo. Mas desses todos, aquele apóstolo que a gente pode dizer que realmente ela fez uma mudança nela, ela se violentou de uma tal maneira que quando ela desencarna, Jesus está lá esperando por ela e diz para ela: Maria, você conseguiu passar pela porta estreita. Quem foi? Foi Maria de Magdala. Porque Saulo, ele já tinha um alicerce. Paulo, ele já tinha o conhecimento das leis mosaicas. Tanto que Jesus, o que Jesus fala para os apóstolos? Ide imprimir, quando os apóstolos começam a levar a boa nova. Ide primeiro as ovelhas desgarradas de Israel. Não ide ainda aos gentios. Por quê? Porque essas ovelhas desgarradas ficaria mais fácil para eles, porque eles já tinham Moisés. Eles já tinham alicerçado o conhecimento. Mas já para aquele povo que era idólatra, aquela coisa toda, que tinha mais de um Deus, para eles ficaria mais difícil, porque ele não tinha esse conhecimento. Então Paulo já tinha esse conhecimento. Mas Maria não. Maria, ela sai daquela situação onde era considerada uma mulher de má vida, e bastou ela ouvir uma vez a pregação de Jesus. E agora nós poderíamos, lendo o Evangelho com os olhos do Espírito, com os olhos fechados, tentar nos reportar lá para Magdala. Magdala, o nome do lugar? Era. Maria de Magdala. Se reportar para lá e ver à tarde ela entrando num barco, porque ela ficou tão impressionada com aquele amor que Jesus prometia, ou prometia não, que ele passava para todos aqueles homens humildes, rústicos, pescadores, e ela, que era uma mulher que tinha tantos amores, tinha tanto poder em questões, como é que eu diria, de dinheiro, era uma mulher rica, e ela descobriu que ela não sabia o que era o amor. Que ela nunca tinha sido realmente amada. Quando ela vê o amor que Jesus leva para aqueles pescadores. Então ela fica tão impressionada que ela pega essa barca e vai parar lá na casa de Simão Pedro. Quando ela chega,
Ela fica em dúvida se atravessa os umbrais da casa e entra para falar com Jesus ou não. E quando ela bota o primeiro pé na entrada, Jesus, que estava de costa, sentado, vira e diz: Maria, que bom que você veio. Então ela se assenta ao lado dele, vai contar toda a vida dele para ela, e vai chegar um ponto que ele vai dizer assim: Maria, você tem que cuidar dos seus filhos. E ela diz: mas como? Se eu não tive nem ainda, como é que eu diria? A parte da gestação, se eu ainda não tive ainda esse direito, como eu posso cuidar dos meus filhos? E aí ele conversa com ela e ela acaba saindo dali com aquilo na cabeça, vai para casa e doa tudo que tem, fica só com uma única túnica e uma ânfora de perfume. E toda vez que Jesus passa, nós vamos ver uma mulher com a mesma túnica, distribuindo o que tivesse de alimento, levando consolo àquelas pessoas enfermas, o tempo todo ela por ali. Quando Jesus desencarna, é crucificado, aparece primeiro para ela. E ela tenta seguir os outros apóstolos, tenta seguir Pedro, Tiago, mas eles dizem que não tinha como. Através do preconceito, eles ficavam achando que ela iria atrapalhar o trabalho deles. Então, eles não a levam junto, e ela fica. Um dia, ela sentada na beira de uma estrada, ela vê vir um grupo conversando em voz alta, e ela fica olhando, e quando eles chegam mais perto, ela vê que é um grupo de leprosos que se aproximava. Aí ela pergunta o que eles estão fazendo ali. Eles estão procurando por Jesus, pelo Jesus. E aí ela diz que ele já não está mais entre eles, que eles tinham crucificado ele. E aí eles começam a chorar e começam a sair tudo entristecido, de cabeça baixa. E quando ela vê eles ao longe, aí ela se lembra do que Jesus disse para ela, que ela para ela cuidar dos filhos dela. Quando ela vê aquelas mulheres toda cheia de ferida, com o corpo todo machucado, aquelas crianças magras no colo, ela não tem dúvida. Era aquele o trabalho que ele estava indicando para ela fazer. E ela os segue. Quando chega na porta de Jerusalém, os soldados vêm, não deixam que eles entrem na cidade, encaminham eles para o Vale dos Leprosos, e lá vai ela junto com eles. Vai junto com eles, e todo dia ela ia lá e pregava o evangelho, levava a boa nova para eles, até que um dia, e toda vez que ela fazia essas preleções, ela dizia que estava fazendo para eles, os leprosos. Mas um dia ela vai tomar um banho no lago, e lá ela vê uma mancha violácea no colo, e ela, quando volta para fazer a preleção, para conversar com eles, ela já não diz mais vocês os leprosos, ela diz nós os leprosos. E aí ela já quebrada, já realmente tomada pela doença, no final o que ela faz? Ela vai procurar aqueles amigos, procurar Maria, que ela conviveu muito tempo com Maria, procurar João, o evangelista, porque eles moravam todos numa casinha na estrada de Jope, e ela se dirige para lá para procurá-los. Mas só que antes de chegar, ela cai, e um casal de amigos a pega, levam para casa, e Maria é quem vai cuidar dela até o desencarne. Quando ela desencarna, Jesus vai lá, a recebe e diz para ela: Maria, você venceu, você conseguiu entrar pela porta estreita. Sabemos que não estamos mais ainda naquela época, onde todos aqueles suplícios se fazia necessário, aqueles circo dos horrores que tinha, né? As feras africanas, o chicote, a degolação, nada disso nos éramos pedido mais. Não é. Só é nos pedido justamente que a gente ame, trabalhe, espere e confia. Confiar em quem? Confiar justamente em Deus. Confiar no Pai. Confiar, ter a certeza que somos espíritos imortais. Que esse mundo aqui não é a nossa casa. Que a nossa casa é o mundo espiritual. E que um dia nós vamos também adentrar
aos portões desse reino, né? E vamos ser recebidos por Jesus e eles vão nos apresentar ao Pai justamente dizendo, olha, eis aqui, seus filhos agora, eles estão em paz. Quer dizer, é isso que nós temos que pensar, é isso que nós temos que refletir em cima para que a gente possa realmente não tentar adentrar, criar dentro de nós, que o mundo não está fora, o mundo está dentro, porque quando Jesus nos diz, lá nas Boas-aventuranças, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Mais uma vez aí, um duplo sentido, falando de coisas materiais para falar de coisas espirituais. Que terra é essa que Jesus falava, nos prometeu? É nós conseguirmos adentrar no mundo de regeneração? É nós conseguirmos não sermos mais uma vez reprovados e conseguir adentrar o mundo de regeneração? Ou ele estava nos falando do nosso mundo interior? De nós conseguirmos controlar os nossos sentimentos. Que o grande problema nosso é que nós não conseguimos nos controlar emocionalmente. Não conseguimos. Qualquer coisa a mais que o outro diga, se eu não for uma pessoa controlada, eu vou ficar logo irado. Eu vou sair dali cheio de ódio, cheio de mágoa, não é assim? É assim. Agora, se eu já tenho o controle, se eu já consigo realmente me ver como realmente eu sou, eu não vou deixar que isso tome conta de mim. Eu vou pensar duas vezes antes de dar uma resposta, porque entre o pensamento, a vontade e o atuar, existe um tempinho de nada. Alguém me faz algo que eu acho que está realmente me incomodando muito, e eu quero dar uma resposta também, como a gente costuma dizer, à altura sobre aquilo que estão me fazendo. Mas eu tenho um tempo de pensar. Eu pensei, eu tive a vontade, mas eu ainda não falei. Então, esse é o tempo que eu tenho para me calar. Aprender a me calar. Porque se eu deixar realmente extravasar tudo aquilo que eu sinto, vou causar um problema muito sério para mim. Porque a mágoa, ela nos cobra o tempo todo. A nossa consciência é a coisa mais engraçada que existe. Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui já passaram por isso. A gente diz alguma coisa para alguém no momento de ímpeto, no momento daquela confusão, no momento daquele arrobo, a gente fala e a gente sai dali. Eu não precisava falar isso. Se eu tivesse pensado um pouquinho, eu não precisava arrumar esse obstáculo todo que eu consegui para mim. E toda hora a tua consciência vai te lembrar. Aquilo ali você não precisava fazer, mas você fez. A gente, muitas das vezes, tem gente que não sente essa cobrança, mas eu sinto. E como eu tenho certeza que muita gente daqui sente também. É uma vozinha falando dentro de nós que nós deveríamos ter nos controlado. Que não precisava eu ter chegado àquele ponto. E aí o que vai acontecer? O que a mágoa vai fazer comigo? Ela vai me causar uma montoeira de enfermidade. É uma úlcera. É uma outra doença qualquer. Através justamente da mágoa, da ira, do ódio. Porque no momento que eu libero essa energia do ódio, ela está saindo de quem? De mim. Às vezes a pessoa fala assim, o mal, ele vai e volta para quem emitiu aquela energia. Tudo é energia desse mundo. Não, mas não é bem assim não. Ela não vai precisar nem voltar, porque ela já está dentro de mim. Se eu emitir, é porque ela está dentro de mim. A mesma coisa acontece com o bem. No momento, como eu falei aqui, né, que a felicidade que a gente fica quando a gente sabe que fez alguma coisa boa para alguém. Por quê? No momento que eu faço, eu vou ser o maior beneficiário. Eu vou ser o maior quem vai se beneficiar muito mais sou eu, porque aquela energia já está em mim. No momento que a gente começa a fazer o bem, a gente começa a sentir
que essa energia já faz parte da gente. Não vou dizer que a gente não vai cometer algum deslize, não vai fazer alguma coisa ainda que não queira fazer, porque Paulo mesmo disse, eu ainda não faço o bem que eu quero fazer, mas faço o mal que eu não quero. Então, muitas das vezes, nós temos a intenção de fazer o bem e muitas das vezes até equivocadamente nós acabamos fazendo mal para a pessoa. Porque damos dando para ele alguma coisa que não deveria dar. Nós vemos aí aqui agora, nesse momento, uma situação muito interessante que está acontecendo, né? Porque as crianças, parece que elas já estão nascendo nesse mundo aí de internet. E olha o perigo que o pai faz comprar um celular de última geração e entregar na mão de uma criança dessa. E deixar essa criança passar horas e horas com aquele celular ali em jogo e mais não sei o que lá. E eu falo isso porque eu tenho uma neta de 6 anos. Tenho uma de 6, tenho uma de 12, tenho uma de 15 e tenho 2 de mais de 20. Mas essa de 6 anos, a bichinha é viciada. Ela não larga o celular de jeito nenhum. Até no banheiro ela leva. E quer ver ela arrumar confusão é quando o pai diz assim, olha, você hoje não vai pegar no celular. Quer dizer, para a gente ver o perigo. Porque tudo tem que ser feito, mas como eu disse anteriormente, com controle. Ó, eu vou te dar esse celular, mas você vai usar em tal período. Acabou esse período, você vai entregar para tua mãe. Ou então para mim, se eu estiver em casa. Não tem mais que isso, não adianta choro, não adianta espernear. Antigamente nós não tínhamos e ninguém morria. Antigamente não adiantava se espernear, adiantava, quem tem 60, 70 anos aqui, adiantava espernear diante do pai? Eles sabiam, naquela época não era esse problema do se o pai der um tapa, o filho liga para a polícia e a polícia está batendo na porta do pai. Olha que absurdo! Não é? Naquele dia, como eu apanhei e agradeço as surras que levei. Agradeço. Já não tenho mais pai, nem tenho mãe. Mas agradeço aos dois, porque eu fui da prole, eu fui um dos últimos, e eram 14. Caramba! Isso porque meu pai era casado com a minha tia. Sério. Ele casou com a irmã, lá naquela época antiga, né? Meu pai morreu com quase 90 anos. E aí, como ele tinha um cargo de soldado da PM, lá na Ilha Grande, lá no presídio, e Nossa Senhora era um funcionário do público. Lá. E aí, quando essa mais velha tem a filha e morre. E aí ele casa com a de 14 anos para poder, para essa de 14, ajudar a criar a outra, e eles se odiavam. Por isso que só tiveram 14 filhos. A gente adorava, eu estou brincando, gente, não era de ódio aí não. Mas eles brigavam muito. Mas com essas brigas nós conseguimos ser 14. Sendo que uma é filha do primeiro casamento, da minha tia, e ela passou a ser minha prima e minha irmã. É isso, acho que é. Gente, olha só, já está na hora, são 9 horas. Eu quero agradecer mais uma vez a Deus. Não posso deixar de agradecer a Ele por mais esse dia que Ele me deu, por mais essa oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Quero agradecer os mentores da casa, porque essa ambientação, toda essa tranquilidade, todo esse clima gostoso que a gente encontra aqui, é justamente a presença deles nos amparando, nos protegendo para que tudo saia certinho. Nosso querido Mestre Jesus, ele mesmo disse que quando mais de um, dois falassem o nome dele, ele estaria também. Então, se ele não tiver, tem uma equipe muito boa dele aqui conosco para poder que nós possamos fazer esse trabalho. Não posso deixar de agradecer também a direção da casa pelo convite, pela confiança de me chamar aqui para fazer esse estudo com vocês. E quero agradecer a todos vocês, irmãos desencarnados, dos 2 planos da vida, que eu sei que são muitos. Nós ainda não conseguimos vê-lo, mas pode ter certeza que conforme nós formos nos desmaterializando, o quanto nós formos nos melhorando, com certeza vamos estar todos juntinhos, conversando numa boa. Quando nós formos realmente um espírito mais elevado, que consigamos ver esses nossos irmãos que estão aqui.
Porque tem médios, né, que já tem essa condição e consegue ver, consegue falar, consegue interagir com eles. Mas a maior parte de nós, todos somos médios. Mas somos médios muitas das vezes intuitivo, não temos ainda essa possibilidade. E eu queria dizer para vocês também, que como Kardec nos diz, para a gente não procurar ter aquilo que não temos. Porque tem gente que acha bom ver espírito. Se eu conseguir só ver espíritos puros, que maravilha, né? Mas e aí? No meu nível, é o que eu vou conseguir ver? Então eu prefiro realmente, por enquanto, dar não ter não. Gente, muito obrigado a todos vocês, tá?